Bom dia, o câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Seja bem-vindo, meu nome é Alexander e hoje o nosso tema vai ser pós-natal, a questão especial de corrigir a sua refeição, algo que eu faço normalmente às segundas-feiras e as pessoas que me acompanham gostam bastante desse conteúdo. Isso é muito especial, muito bacana. Então, deixa eu puxar aqui a questão do camarão. Vou voltar aqui com os temas. O camarão é um alimento que é importante que você veja a procedência dele. Existe um órgão no Ministério da Agricultura chamado Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF, que vai ajudar você muito a fazer essa organização, a você saber se esse alimento é de boa origem ou não. Existem indicações de armazenamento desse produto, então ele vai ser congelado a tal e tal temperatura, ele vai ser descongelado em tal e tal temperatura, e é importante que você possa seguir essas informações exatamente para que você consiga oferecer para a pessoa que está consumindo um alimento de excelente qualidade. Então não tem proibição comer camarão no Natal, Ano Novo ou ao decorrer do ano, contanto que você siga isso. Sempre lembrando que esse camarão tem que ser assado, esse camarão tem que ser cozido e ele não pode estar cru, porque carne crua, além de ser de difícil digestão, ela pode interferir indiretamente no risco de você ter vômito, diarreia e intoxicação alimentar. Bom, então deixa eu pegar aqui outra refeição. Vamos puxar outra. Comi arroz à grega, né? O arroz grego integral. Entendo que essa pessoa colocou arroz integral, salmão, quiche de alho poró, vegano. Não conheço essa receita de quiche de alho poró vegana, né? De salmão, quiche de alho poró vegana, mas não vejo proibição de consumir o alho poró, não vejo proibição de consumir o quiche. A gente tem que pensar que é festa de final de ano e as pessoas querem comer coisas diferentes também, né? É importante isso. O único que me chama a atenção nesta refeição é o integral que eu já vou falar para você. Por que chama a atenção integral? Simples, porque não é hábito do brasileiro consumir arroz integral. Não é comum no Brasil consumir arroz integral. O arroz integral demora mais tempo para cozer. As pessoas gostam de falar que come arroz integral porque tem mais fibra, mas se alguém quiser mais fibra, não é difícil, é muito simples. Você pode comer fruta, verdura e legume que vão fornecer outras fibras e, por sinal, vitaminas minerais que podem ser importantes no tratamento do paciente oncológico. Se a pessoa falar, Alexander, eu amo arroz integral, tá tudo bem, o assunto morre aqui. Mas se a pessoa fala, vou comer arroz integral porque falaram que é melhor, não perca seu tempo, tá bom? A fibra pode ser ingerida em outros alimentos, não necessariamente neste alimento. E aí deixa eu pegar aqui outra refeição. Vamos lá. Outra refeição. Maravilha, esse aqui é bacana, ó. Então. Peru e lombo, salada de maionese, arroz de forno e farofa com linguiça artesanal. Existe um terrorismo quanto à linguiça, acho que a gente não precisa caminhar nessa linha de fazer terrorismo com o consumo de linguiça. Eu sei que muitas pessoas vão falar do nitrito que está presente nas linguiças, mas se a gente fala de linguiças artesanais e muitas vezes existe uma produção muito pequena de linguiça artesanal em que não se colocam esses nitritos. Tecnicamente, toda linguiça artesanal teria que ter um nitrito, que é uma substância que conserva o alimento para evitar o crescimento de bactérias, mas existe também linguiças artesanais que podem não colocar esse tipo de nitrito. De qualquer forma, mesmo que tenha um nitrito, que é uma substância conservante, o consumo pequeno desse alimento não vai ser o causador de câncer. Tem até uma publicação interessante de pessoas com câncer de cólon avançado consumindo linguiças, consumindo alimentos como esses, sem trazer prejuízo para a saúde do paciente. A questão do peru e do lombo, né, que são
alimentos comuns aí agora na ceia de Natal, já foi a ceia, e também no Ano Novo pode ser consumido. A salada de maionese, o único cuidado que eu tenho é que se for feita com ovos crus, e a receita assim pede, ela pode ter o risco de você ter salmonela, né? Mas isso é um cuidado que a gente precisa ter com o paciente. Muitas vezes eu até falo que eu prefiro que a pessoa pegue a maionese industrializada e prepare a salada de maionese do que use ovos crus. Ah, mas a maionese industrializada vai ter muito conservante, muita substância. Antes ter esse conservante do que ter salmonela, porque aí o risco para a sua saúde é gigante. O arroz de forno, farofa, também não vejo problema. Peru, lombo pode ser consumido sem nenhum estresse, sem nenhum problema nesse sentido. Então, não vejo problema algum nessa refeição apontada aqui. Principalmente que a gente tem que lembrar que fim de ano é um período diferente e é um período de festa. Então, eu gosto muito dessas combinações agora no final do ano, né? Eu sempre direciono os pacientes para que eles tenham liberdade para comer no final do ano. Eles fizeram um tratamento intenso durante todo o ano, provavelmente muitos vão começar segunda-feira de novo, um novo ciclo de quimioterapia, nova sessão de quimioterapia. Eu preciso cuidar dele, eu preciso tornar a alimentação dele o mais prazerosa possível. E eu faço isso porque eu pergunto para ele o que ele ama. Poucos profissionais, sem desmerecê-los, fazem esse questionamento. O que você ama comer? Isso é uma pergunta comum que se faz para um ser humano quando você cuida da alimentação dele. Então a pessoa colocou que comeu pernil, comeu arroz, feijão de corda, eu adoro feijão de corda, peru, salada de maionese e camarão. Eu já falei da salada de maionese, do camarão, pernil também pode ser consumido, arroz e feijão também fazem parte dessa combinação. Normalmente na ceia de Natal eu não vejo muito o arroz e o feijão, mas não existe essa proibição, né? Não existe essa questão que não pode comer. Uma opção bacana, a pessoa trouxe feijão de corda. Eu adoro feijão de corda, acho ele muito saboroso. Existem outros feijões também, às vezes a pessoa fica tão presa que tem que comer feijão carioca e feijão arroz normal, que ela não consegue enxergar que tem outras opções. Existe até mesmo no caso do arroz preto, selvagem, existem outros tipos de arrozes e outros tipos de feijões, como feijão fradinho, feijão de corda, feijão preto, feijão jalo, feijão fava, feijão branco, feijão vermelho, e aí vai. Tem milhares não, mas nós temos dezenas de variedades de feijão e dezenas de variedades de arroz, e talvez se você for no mercadão da sua cidade, você consiga encontrá-los e consiga colocar sabores diferentes toda semana. Toda semana você tem um feijão diferente, toda semana você tem um arroz diferente, se assim você gostar, se isso for agradável para você. Deixa eu ver se aqui, nesta refeição tem mais coisa, eu não consegui mostrar tudo por aqui. Quando a gente coloca um alimento, a gente não consegue ver tudo, mas aqui eu consigo ler. Então, por exemplo, bolo de chocolate e lichia. Lichia é uma fruta muito comum nessa época, pode ser consumida. O camarão na moranga, né, que é naquela abóbora moranga, eu acho lindo e acho também extremamente saboroso. E bolo. Bolo pode consumir, você está no final de ano, você está nas festas de Natal, até em outros momentos pode consumir bolo. Claro que para os meus pacientes eles têm a melhor receita de bolo, eles têm as melhores combinações de alimento e eles têm os melhores cafés. Mas nas redes sociais eu falo sempre que eu não proíbo de forma alguma as pessoas consumirem bolo, as pessoas consumirem panquecas, as pessoas consumirem café. Não faço esse tipo de orientação, porque existem outras coisas muito importantes para a gente olhar antes. Deixa eu pegar aqui outra refeição. Então vamos lá. Lombo de porco assado. Puxa, que delícia, né? Um porquinho assado eu acho maravilhoso. Ninguém é obrigado a gostar de porco, tá bom? Mas eu acho maravilhoso. Arroz, legumes e farofa também. Não vejo problema nesse consumo. Faço a sugestão
que nessas farofas elas possam ter a mandioca como uma opção de farofa interessante, exatamente porque as farinhas onde tem milho, se a gente pensa em milho, a gente tem uma substância de má qualidade que, infelizmente, quando a gente fala de milho, eu estou falando de milho transgênico. O milho transgênico, ele pode ter uma carga de agrotóxico maior do que o milho normal, e eu não quero essa pessoa consumindo um alimento que tem uma carga de veneno muito alta. Mas se a pessoa consome no Natal, Ano Novo, momentos esporádicos, eu não faria nenhum tipo de crítica a esse consumo, de forma alguma. Vou incentivar para que ela continue consumindo. Porque, olha que interessante, quando você proíbe, quando você restringe, você estimula a compulsão. E é muito comum pessoas desenvolverem compulsão alimentar por conta de restrições severas que passaram. Os leigos da internet vão restringir vocês à torta e direita. Isso aí é comum. Ah, você não vai tomar leite, você não vai comer trigo, você não vai comer açúcar, você não vai comer carne. Isso, além de gerar um estresse gigante, muitas vezes interfere no seu próprio acompanhamento nutricional. Então, eu não faço nenhum tipo de restrição dessa de retirar alimentos. Eu faço indicações, eu faço sugestões para que esse paciente tenha um tratamento adequado. Então, deixa eu pegar outra refeição aqui, né, que é a última refeição. E aí nós temos outros alimentos típicos, né? Olha que bacana. O vatapá, para quem não conhece, é um prato típico do Nordeste. Minha mãe é baiana, ela fazia e faz vatapá, minha esposa também, que é aqui de Campinas, ela aprendeu a fazer para me agradar. E a pessoa falou, vatapá, eu não resisti. Não, não é proibido. O vatapá, ele é feito com camarões, é feito com peixe, é feito com castanhas, amendoim, perdão, gengibre, a farinha do pão de rosca, né, o próprio pão de rosca, que é o pão francês, e a pessoa pode consumir. Eu, nas lives, sempre tenho pontuado o meu respeito ao aspecto cultural da alimentação dos pacientes. Sempre tenho pontuado isso. O meu respeito ao aspecto cultural. E esse aspecto cultural precisa valorizar sempre a questão da preferência da pessoa. A pessoa é do Nordeste, vai ter um tipo de alimentação. A pessoa é do Sul, vai ter um tipo de alimentação. A pessoa do Norte vai ter outro tipo. A pessoa do Centro-Oeste vai ter outro tipo. Ela não pode entrar numa gaiolinha achando que tudo que ela tem que comer é aquilo que foi prescrito para ela. Pelo contrário, eu preciso ouvir você, saber o que você ama, saber o que você gosta, para que dentro dessas situações a gente ofereça os melhores alimentos para você, os alimentos mais prazerosos. Então, tem o vatapá, o panetone faz parte dessa época do ano, não é porque a pessoa comeu panetone agora no final do ano que ela estragou o tratamento dela, mesmo porque panetone a gente só encontra mais comumente no final do ano. O peru também faz parte, ontem eu comi peru, salada com maionese eu já fiz o meu comentário, creme de cupuaçu. Cupuaçu é uma fruta muito saborosa, eu gosto bastante, a pessoa fez um creme, tá tudo bem, não tem estresse nesse tipo de refeição, assim como nós não tivemos nas outras. E ontem eu fiz uma apresentação falando sobre os 5 alimentos proibidos no Natal e reforço mais uma vez quais são os 5 alimentos. Vocês estão curiosas para saber quais são? Coloquem sim aqui nos comentários para mim, sejam todas muito bem-vindas. A Eli está aqui, a Rose está aqui, deixa eu pegar aqui, ó. A Rose está aqui, a Eli está aqui, a Gal está aqui, a Jerusa está aqui comigo. Bom dia, meninas. A Maria, a Mônica está aqui, a Catarina, a Elizabeth, o Frutuoso, a Marcela, a Yashida, né? Sejam muito bem-vindas. E vocês sentiram, vocês gostariam de saber quais são esses 5 alimentos proibidos? A Eli falou que sim. Né? Quer saber quais são esses 5 alimentos proibidos? Quem não viu ontem, eu sugiro assistir, porque eu passo uma receita de cookie saudável, né? Eu falo a receita e vocês podem ter essa opção de fazer agora no ano novo, de fazer agora essa semana. É uma receita que não está no meu e-book, então ela vai agregar
aquilo que vocês já estão fazendo, caso tenham comprado ele. E os 5 alimentos proibidos são muito simples, né? Você não vai comer agora no final do ano, nem durante o ano. Estão mandando os coraçõezinhos aqui, ó. Você não vai comer areia, você não vai comer pedra, você não vai comer soja, linhaça e açafrão. Ponto. Esses são 5 alimentos proibidos para o final do ano e durante o ano. Areia e pedra é uma brincadeira minha, claro, né? Existe até a famosa sopa de pedra, mas não é meu foco aqui, e a pessoa não come a pedra, tá bom? A pedra é retirada, depois se prepara a sopa, mas o meu foco não é isso. Você não vai comer areia e pedra, nem que tivesse a sopa de pedra. Você não vai comer a soja, tofu, adês, não comer adês, né? Mas tomar o adês, ou seja, nada do que vem da soja, é um alimento não indicado, um alimento que pode ter agrotóxico, um alimento que está associado a crescimento do endométrio e da próstata, um alimento que pode prejudicar muito a sua saúde, porque a soja ela produz fitoestrógenos que podem alterar a produção hormonal sua. A gente sabe que câncer de mama está associado ao consumo de hormônio, ele cresce mais por conta do hormônio, não é indicado. A linhaça tem a mesma característica da soja, além de receber agrotóxico, ela tem essa capacidade de produzir mais hormônio no seu sangue do que a própria soja, e o açafrão é um cara que pode atrapalhar em muito o seu tratamento quimioterápico, pode interferir na sua coagulação sanguínea, pode interferir na neuropatia periférica, a pessoa perde sensibilidade das extremidades, e essa substância não é adequada, não é boa. Eu sei que muita gente fala para vocês o papel anti-inflamatório dele, só que antes de ver o papel dele, a gente tem que ver o despapel dele, o prejuízo dele. Não adianta nada oferecer algo que traz talvez algum benefício, mas traga vários prejuízos. Então, não é indicado consumir essas 5 coisas que eu falei para vocês agora no final do ano. Então, fica aqui o meu registro dos alimentos não indicados. Se você quiser compartilhar a sua refeição, aquilo que você comeu agora no final do ano, vai ser um prazer eu fazer a correção, ou alguma dúvida que você tenha de alimentação, café da manhã, almoço e jantar, vai ser um prazer te ajudar, porque eu não sei qual é a sua dúvida, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando com a alimentação. Você sabe, você melhor do que ninguém sabe aquilo que te incomoda, aquilo que te atrapalha, aquilo que está confuso, que você ouviu em tal lugar de um jeito, em tal lugar de outro. Então, aqui é o momento, é o espaço para você fazer isso. E se você quiser participar aqui ao vivo, é só colocar eu quero, sempre ao vivo, né? Eu não consigo chamar depois que saiu, para que eu possa fazer esse bate-papo com você, você mostrar aquilo que está te incomodando, aquilo que está te atrapalhando. Enquanto isso, eu vou dando meu exemplo aqui sobre alimentação, que é a melhor substância detox, se a gente fala de alimentação, é água. E aí a Eli colocou, olha que bacana. Antes de te conhecer, eu tomava açafrão com água de manhã. De tanto me falarem que iria ajudar. Normalmente, Eli, as pessoas falam com boas intenções, né? Elas querem ajudar, mas elas não entendem a interação alimento-medicamento, que é um dos pontos que, até mesmo na faculdade, é ensinado de forma superficial. Eu tive o privilégio durante a faculdade de ter aula de farmacologia. A maioria dos nutricionistas no Brasil não tem aula de farmacologia. E aí, quando você não entende sobre a interação medicamento-alimento, dá ruim, né? Então, a maioria das pessoas não tem isso. E existem profissionais que fazem isso sem conhecer, e existem profissionais que fazem conhecendo. O que conhece, ele é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso do seu tratamento. Lembrando que câncer é uma doença séria, uma doença complexa, e que todas as chances que você tiver de dar errado, eu vou tirar essa coisa que está dando errado. Então, parabéns por ter tirado o açafrão de manhã. Você estava usando ele como remédio. Você toma todo dia de manhã, você usa como remédio. Existem coisas muito mais interessantes que profissionais, na minha visão, deveriam divulgar, que é o consumo de peixe. Você entra na internet, o alimento mais divulgado para consumir no câncer é açafrão.
Você entra na internet, você não vê com a mesma intensidade a divulgação de um alimento como a sardinha em lata, ou como a sardinha fresca que vai ser cozida, porque a sardinha em lata ela já está cozida, ou como o salmão. Isso você não vê, você vê como sempre o terrorismo e a demonização sobre o consumo de alimento de origem animal. E se a gente fala de peixe, o peixe sim é anti-inflamatório, açafrão, a gente viu isso só em rato e só em célula de laboratório. O peixe sim ele diminui essa falta de apetite que muitas vezes as pessoas têm, porque ele tem uma substância chamada ácido eicopentazaenoico, que diminui o processo inflamatório do corpo. Isso já com farta comprovação científica. Mas como essa informação exige mais do profissional, exige mais da experiência, muitas vezes não existe essa divulgação, existe a demonização do peixe, não a valorização. E o peixe, além do ômega 3, ele tem ferro, que ajuda a combater a anemia. Pessoas com anemia durante o câncer deixam de fazer o tratamento. Ele tem um zinco que ajuda no funcionamento da insulina. Às vezes a pessoa está um pouquinho acima do peso e a insulina dela precisa funcionar perfeitamente. Para quem não está familiarizado, insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que ajuda a fazer com que o açúcar que está no seu sangue entre dentro da célula. Ajuda com que esse açúcar ele funcione no seu corpo, porque se o açúcar no sangue estiver alto, ou seja, a pessoa está pré-diabética ou diabética, até a sua cicatrização ela prejudica. Se você tem algum corte e a sua cicatrização estiver prejudicada, você fica mais dias para cicatrizar ou fica sangrando. Então, é importante a gente lembrar dos benefícios do peixe, das qualidades, e olha que eu nem falei da proteína, uma proteína de altíssima qualidade que vai ajudar na formação da massa muscular, vai ajudar você indiretamente não se desnutrir, e é um alimento que não é divulgado fortemente. Tem dois alimentos que são fortemente divulgados, dois grupos, né? O açafrão, que erroneamente é divulgado, ele pode trazer prejuízos, e o outro é fruta, verdura e legume. Fruta, verdura e legume, legal a divulgação, mas é triste não ouvir, né? É triste não ouvir uma valorização sobre o peixe, é muito triste isso. Aqui, ó, verdade, a Jerusa diminuiu mesmo, comia mais peixe na quimio, não tinha muito apetite. Né? A Jerusa contando aqui sobre a questão do peixe, né, que ela comia na quimio, pelo menos foi isso que eu entendi. Rita, eu também consumia bastante açafrão. Vocês percebem? A receitinha de bolo não traz a cura do câncer. Não existe receitinha de bolo. Quem é mãe vai entender muito bem o que eu estou falando. Existe receitinha de bolo para cuidar de criança? Existe receitinha de bolo para você atuar na sua profissão, seja ela qual for? Não existe. E por que que traz essa receitinha de bolo? Porque ela chama atenção. Então é mais fácil as pessoas trazerem receitinha de bolo que não resolve o problema do câncer, não resolve a educação dos filhos, do que usar o tempo e explicar passo por passo como é que é um tratamento de um paciente oncológico. Muito simples, qualquer pessoa leiga pode pegar um blog, pode pegar o Twitter, TikTok, Facebook, Instagram e colocar mensagem de que a porcaria do açafrão é bom. Ele não gasta energia para isso. Agora, ele parar, explicar que existe a interação medicamentosa da quimioterapia com açafrão, ele tem que estudar mais, ele tem que se dedicar mais, ele tem que estar mais atualizado. Então, é difícil para a pessoa fazer isso. Ele não faz, ele fala que pode, né? Sem desmerecer quem é profissional da saúde e está prescrevendo, tá? Não é minha intenção aqui essa. A Rita, eu também consumia bastante açafrão, principalmente em jejum, que é a recomendação que faz na internet, mas esse cara não vai carimbar o nome dele na hora que você estiver indo para a quimio, né? Ele fala que pode, mas não carimba, aí é fácil, né? Aí é legal, principalmente em jejum, mas já depois que comecei a seguir o senhor Dr. Alexandre, né? Pode chamar de Ale, Alexander, retirei da minha alimentação. Legal, fico feliz. Bom dia, vou consumir mais peixe. Olha aí, a Deia já está levando essa sugestão para ela. Eu gostaria muito que a internet tivesse esse apelo. Por sinal, o peixe fez com que a gente tivesse inteligência para fazer óculos,
para fazer tesouras para cortar o cabelo, para que nós fizéssemos celular, para que nós fizéssemos quimioterapia, radioterapia, cirurgia, remédios. Boa parte da população mundial estaria morta se não houvesse a indústria farmacêutica ajudando. A indústria farmacêutica é positiva. Existem só alguns excessos que a gente precisa tirar, né, que a gente precisa direcionar, mas ela é muito boa. E o consumo do peixe é algo extraordinário durante o tratamento. Sempre faço a sugestão de qualquer tipo de peixe, de preferência a sardinha e o salmão. Né? Esse daí é um dos caminhos. Nos meus pacientes eu consigo passar exatamente todos os peixes que eles vão consumir, porque eu conheço ele, eu direciono ele para essa situação. Jerusa, doutor, até onde faço o meu tratamento? As pessoas conversando que consomem açafrão, é muita gente nessa onda, por isso que é muita gente morrendo mais de alimentação do que de câncer, viu, Jerusa? Graças a essa modinha de que tem que fazer isso ou fazer aquilo. É só colocar na internet o que comer durante o câncer. Acho que um dos primeiros alimentos que vai aparecer é o açafrão, e isso não é indicado. Eu não faço essa indicação para nenhum paciente. Eu estou com dezenas de pacientes em remissão, todos eles sem consumir a porcaria do açafrão, tá bom? Não, por sinal, quem come açafrão pode aumentar a irritação gástrica. Então, como sempre, olha só um lado da história e não olha o outro lado. A gente tem que olhar os dois lados. A gente tem que lembrar que a gente tem uma interação dessa substância com outras. A Maria: não gosto muito de peixe, mas estou consumindo. Parabéns, parabéns, viu, Maria? Esse é o ponto. A Maria, ela saiu da zona de conforto, que é as pessoas falam, você não gosta de peixe? Toma cápsula de ômega 3. Ela saiu da zona de conforto e não abraçou essa besteira de cápsula. O que ela fez? Ela não gostou muito, mas abraçou. Poxa, eu vou comer. Obrigado pelos elogios em relação aos vídeos que eu faço, às lives que eu faço, porque o alimento é muito superior à cápsula. A mãe natureza é muito superior à indústria farmacêutica. A pessoa não consegue ingerir todos os nutrientes que existem no peixe tomando cápsula. Então ela fez o correto, parabéns. Muitas pessoas vão pegar a sua história e falar, não, para de bobagem, não precisa comer peixe, toma cápsula. Desde quando cápsula substitui peixe? Não substituiu no passado e não substitui agora. A cápsula só tem um ômega 3 de baixa qualidade, pouca quantidade, você paga caro para tomar essa substância, caro mesmo, sendo que você poderia usar o dinheiro que você compra a cápsula para comprar esse alimento que vai trazer prazer para a sua alimentação. Existem receitas incríveis que podem ser feitas com peixe, né? Fico feliz aí de você ter mudado essa chave. O ser humano que enfrenta essa doença, ele precisa mudar a chave. Se no momento mais difícil da sua vida, nem o câncer, nem a doença virou sua chave, eu não sei o que vai acontecer para a pessoa virar a chave. A Maria mudou a chave, parabéns. Que legal, fico muito orgulhoso de você, viu, Maria? Muito legal mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por exemplo, peixe, as pessoas falam muito de metal pesado, né? Ah, mas o peixe tem metal pesado. Vamos olhar. Publicação científica, a própria publicação do MAPA, né, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no qual tem um documento chamado Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, mostra que não tem esses metais pesados que vão destruir a pessoa, que vão trazer prejuízo à pessoa. Não tem hormônio no peixe, não tem substâncias que sejam prejudiciais ou proibitivas para o consumo. Você pode e deve consumir, sempre evitando peixe cru. Tem muita gente que gosta de restaurante japonês, eu também gosto, mas quem está em químio e está perdendo massa muscular, comer peixe cru pode interferir na sua saúde. Por quê? Primeiro porque peixe cru pode trazer até mesmo parasitoses, tênia é uma delas, né, tênia do peixe, se ele tiver uma origem ruim. Se você faz o cozimento, você mata bactérias e possíveis parasitas, então isso já é um passo importante. Você melhora a digestibilidade do peixe. O peixe já é de fácil digestão, mas se você tem essa possibilidade de fazer o cozimento, você vai absorver mais aminoácidos, que é o nutriente principal da proteína, para combater o problema de massa muscular.
Então, olha que bonito, olha que incrível, né? Nós temos aqui. Se a gente fala de peixe também, eu sempre tenho frisado o consumo do salmão cozido ou grelhado. Por que, Alexandre? Não posso fazer assado? Não é proibido o assado, mas você obtém mais benefícios, em especial do ômega 3, se você faz cozido. Se você assa o ômega 3, você destrói o ômega 3. Então você não consegue obter a principal substância anti-inflamatória que, na minha visão, deveria ser a mais divulgada nas redes sociais. Não é divulgado o consumo de peixes para paciente com câncer. É um dos principais alimentos para o tratamento. A água e o peixe, os principais alimentos. As pessoas também falam, mas esse salmão aqui é ruim. Já trouxe, né, a informação que o salmão nosso é bom. O salmão nosso do Pacífico, produzido no Chile. Esse de cativeiro, né? Na verdade, ele é no meio do mar, meio do Oceano Pacífico, e tem redes grandes que protegem. Você pode procurar na internet essa informação. Mas eles colocam um corante, colocam isso, é tudo um blá 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 para você ficar preso na cápsula. Lembra disso. Fala mal do salmão para que você fique refém da cápsula. Você não tem que ser refém de cápsula alguma. É claro que o salmão do Alasca, salmão selvagem, como a gente fala, ele tem mais ômega 3. Mas o do Pacífico é tão rico em ômega 3 que se você come 100 gramas de salmão grelhado, ele tem 2 vezes mais ômega 3 do que essas cápsulas. 2 vezes, 3, 4 vezes mais do que a cápsula, um pedacinho de salmão. E em relação ao salmão selvagem, realmente ele tem mais ômega 3. Mas em 100 gramas de salmão, você já tem 1 grama de EPA, que é uma quantidade altíssima de EPA para a pessoa consumir. EPA, para quem não sabe, é o ácido eicopentazaenoico, né? Quantas vezes é indicado? Aí esse é o pulo do gato, né? Isso é estabelecido quando eu faço acompanhamento com os pacientes. Não tem como eu falar a quantidade de vezes que você vai consumir. Nem a quantidade de vezes, nem a quantidade de alimento. São vários fatores que eu preciso conversar para entender como é que é a sua alimentação, para fazer essa sugestão. Faço a sugestão para vocês comerem sardinha e salmão. Essa eu faço. A Maria. Tinha esse visitante, estou curada, graças a Deus, amém, parabéns, Maria. Abraço a todos, dicas do além. Que bom, viu, Maria? Fico muito feliz. Ontem eu recebi uma mensagem que eu fiquei muito contente, uma pessoa que me segue e que também falou que alcançou, eu não sei se foi a remissão, não sei se foi a cura, mas eu coloquei no story a conquista dela em relação a essa situação. Fiquei muito contente em relação a isso, viu? Fiquei muito feliz. Que ela se inspirou, lembrei, que ela se inspirou no que eu estou trazendo para ela e ela alcançou essa graça, né? Fico muito contente que esse perfil possa cada vez mais trazer pessoas que querem viver mais, viver melhor e se verem livres do câncer, né? Eu desejo que isso aconteça. Eu já vou desligar aqui daqui a pouquinho, mas deixa eu ver outra mensagem. A Rita. Olha que interessante a pergunta da Rita, pessoal. Sempre ouço falar que existem alguns tipos de peixes rimosos. Fico na dúvida quais peixes posso consumir, pois estou no pós-cirúrgico. Existe um mito de que peixe é rimoso ou reimoso. O que é rimoso no dicionário Aurélio? É aquilo que faz mal à saúde. Pelo contrário, peixe é benéfico para um paciente com câncer e para pacientes pós-cirúrgicos. Não é proibido comer peixe antes, durante ou depois. Aqui não é proibido comer peixe antes, durante ou depois da cirurgia, salvo se você tem alergia a peixe. Quem tem alergia a peixe não é para comer peixe, porque ele vai morrer. Então não tem essa história de que peixe é rimoso, não tem base científica isso, tá bom, Rita? Pode comer. Eu sei que muita gente divulga isso porque são leigos, são pessoas que não têm experiência com paciente com câncer. Todos os dias eu converso com pacientes com câncer, eu me comunico com pacientes com câncer e estudo câncer há 19 anos. O ano que vem vão completar 20 anos cuidando dos pacientes. Então, no universo leigo, a Terra é plana. Nunca foi, tá? A Terra é bem redondinha e bem bonita. Mas no universo leigo, a Terra é plana. Tá bom? Então, a mensagem especial hoje era essa, né? De segunda-feira eu trago a correção das refeições. Fica à vontade depois para assistir, para colocar qual foi o comportamento que você
modificou depois que você começou a me acompanhar aqui na live e reforço o convite, muito importante, muito especial, de que, olha que importantíssimo, muito importante, muito especial, do e-book. O e-book que nós estamos indiretamente colocando à venda, né? Ele está à venda, um preço especial para que você tenha novas dicas sobre alimentação, né? Isso é muito importante. E aí eu trago outra mensagem, olha, mensagem muito importante, da Juraci. A Juraci, um tempo atrás, estava seguindo meu conteúdo, estava muito triste porque a filha dela estava com metástase e ela falou que o médico disse para ela que metástase não tem cura. Olha que grave a fala desse médico, né? Muito sem desmerecê-lo, grave a fala dele. E ela acabou de colocar, vocês estão vendo, quem está aqui comigo sabe que eu não estou criando essa história, ela escreveu isso, não foi ele que escreveu. Ale, minha filha entrou em remissão, segui suas dicas, obrigada. Parabéns, Juraci. Vocês estão vendo quantas pessoas estão colhendo remissão, acompanhando aquilo que eu tenho de metodologia? Não foi só com o Alexander, porque a pessoa pode falar, não, foi só com você, que Deus vê você como abençoado e protegido. De forma alguma, tenho certeza que Ele vê eu dessa forma e você também. Mas eu não sou o único beneficiado por esse método que eu estou trazendo. Não sou. Dá uma olhada, mais uma vez, duas pessoas trouxeram, a Juraci trouxe, a outra querida paciente também trouxe aqui, eu só não vou me lembrar do nome, que tem bastante mensagem. Ale, minha filha entrou em remissão. Imagina a alegria dessa mãe, o bem-estar dessa mãe. E eu tinha falado para essa mãe para ela parar de ficar ouvindo besteira de profissional da saúde que não sabe do futuro, tá? Não sabe do futuro. Filha dela entrou em remissão seguindo as minhas dicas. Obrigada. Eu que agradeço a sua confiança e divulgue, Juraci. Ajude, seja luz para outras pessoas de que essa metodologia que eu estou trazendo pode ajudar todos os pacientes com câncer. Todo paciente com câncer, no meu coração, entendo que pode chegar em remissão. Inclusive aqueles que falaram para vocês que não tem cura. Tá bom? Então, quero que essa onda da remissão chegue na casa dos 6 milhões de pacientes com câncer e eu preciso da ajuda de vocês para iluminar outras pessoas. Sozinho, eu não consigo chegar em todas elas. Eu preciso da luz de vocês para que isto chegue na mão de cada um dos pacientes com câncer no Brasil, sem essa besteira desses receitinhas de bolo que é divulgada nas redes sociais. A Jerus, obrigado por mais uma live, eu que agradeço a sua presença, agradeço a Deus por ter colocado você em nossas vidas, sempre Ele em primeiro lugar. Quem acompanha meu conteúdo sabe que em nenhum momento eu falo que não existe Deus. Quem acompanha meu conteúdo sabe que eu coloco Ele em primeiro lugar na cura, todo mundo sabe, isso não é novidade, eu falo a todo momento isso, reforço a todo momento. A Gil aqui presente, o Rony aqui presente, a Deia agradecendo as informações. Eu que agradeço a presença de vocês. O tempo de vocês vale ouro e eu sempre procuro compensar trazendo o melhor conteúdo de nutrição e oncologia que existe em primeira mão para vocês. A Deia, agradeço pelas informações. A Rita, obrigado, doutora Alê, por nos transmitir todos esses conhecimentos. A Eli, Deus abençoe. E eu que agradeço, viu, meninas? Eu que agradeço cada vez mais e faço novamente aquele convite para que a onda de remissão banhe todas as casas do Brasil. Então eu faço o símbolo do R, peço a gentileza de você tirar um print, para você printa e coloque no seu story e coloque a mensagem, o que você está aprendendo comigo, o que você está achando, em busca da remissão ou alcancei a remissão, como a Juraci já colocou. Isso é muito importante para outras pessoas. Você, antes que não chegou em remissão, tinha dúvida se ia chegar. Então, seja luz na vida das pessoas também. Ajude outras pessoas
Eu acredito que Deus abençoou cada uma das pessoas que chegou em remissão. Eu acredito nisso. Então, da mesma forma que você foi ajudada, ajude outra pessoa também, tá bom? E faço novamente, né, o voto para que você tenha um e-book, tá no link da bio, adquira esse e-book, faça essas receitas, porque uma coisa é alcançar a remissão, a outra é a cura. Então, a sua alimentação precisa continuar boa nos próximos 5 anos, se for câncer de mama, nos próximos 20 anos, se for câncer de pâncreas. Nossa, Alexander, é tanto tempo? Eu quero que seja tanto tempo que eu sei e eu desejo que você fique vivo durante muitas décadas e muitos anos. Então, mude a chave da sua mente e busque cada vez mais uma alimentação melhor, tá bom? Então, a mensagem especial era essa. Quero agradecer a presença de vocês e a gente fica em contato aqui nas redes sociais com bastante live essa semana. Não, o câncer não para e eu muito menos. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus.